Pensa que comer nozes todos os dias é o bilhete de ouro para a saúde do seu coração e do seu cérebro? E se eu lhe dissesse que a forma como as está a comer pode, na verdade, estar a sabotar a sua saúde, a causar problemas digestivos e até a contribuir para o aumento de peso, sem que se aperceba? É uma realidade frustrante para muitos. Vemos pessoas a gastar o seu dinheiro, que tanto custou a ganhar, em alimentos que acreditam ser saudáveis, seguindo os conselhos que ouvem por todo o lado, apenas para se sentirem inchadas, cansadas ou sem verem qualquer melhoria nos seus exames médicos. Sentem que estão a fazer tudo bem, mas algo não está a funcionar. O segredo não está apenas no que se come, mas em como se come. Existe uma linha muito tênue entre um superalimento e um problema à espreita. E com as nozes, essa linha é mais fina do que se possa imaginar. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros perigosos que muitas pessoas com mais de 60 anos cometem ao comer nozes. Erros esses que podem transformar este tesouro nutricional num inimigo silencioso. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque o 5º erro é o mais comum de todos e o que mais surpreende as pessoas quando o descobrem. Vamos começar pelo primeiro erro, que é tão simples e, no entanto, tão incrivelmente comum que afeta quase toda a gente que decide adicionar nozes à sua dieta. É o erro de pensar que, por ser saudável, podemos comer à vontade. Falo, claro, do excesso. Quantas vezes já pensou, as nozes fazem tão bem ao coração, vou comer um bom punhado enquanto vejo televisão? Ou talvez encha uma taça grande para ir petiscando ao longo da tarde? Parece uma escolha inocente e saudável, muito melhor do que um pacote de batatas fritas, certo? Sim, em teoria. Mas na prática, esta mentalidade do quanto mais, melhor é uma armadilha perigosa. Imagine o seu corpo como um motor de um carro. Precisa de combustível de qualidade, mas se encher o depósito até transbordar, o combustível vai ser desperdiçado e ainda pode danificar o motor. Com as nozes, acontece algo semelhante. Elas são incrivelmente densas em calorias e gorduras. Sim, são gorduras saudáveis, do tipo ômega 3, que o nosso cérebro e coração adoram. Mas gordura é gordura, e caloria é caloria. Um excesso de calorias, mesmo que venham de fontes saudáveis, se não for queimado pelo corpo, será armazenado como gordura. E à medida que envelhecemos, o nosso metabolismo tende a abrandar. Já não queimamos calorias com a mesma eficiência de quando tínhamos 20 ou 30 anos. Por isso, aquela grande taça de nozes, que pode facilmente conter 400 ou 500 calorias, pode ser o suficiente para desequilibrar a balança e levar a um aumento de peso gradual, mas persistente. E esse peso extra, especialmente na zona abdominal, é um fator de risco para inúmeros problemas de saúde. Além do peso, há a questão digestiva. As nozes são ricas em fibra, o que é ótimo para o nosso intestino, mas um influxo súbito e grande de fibra e gordura pode sobrecarregar o sistema digestivo. O resultado: inchaço, gases, desconforto abdominal e até diarreia. Lembro-me de um amigo meu, o Joaquim, que depois de uma consulta médica, decidiu levar a saúde do coração muito a sério. O médico recomendou-lhe nozes. O Joaquim, sendo uma pessoa de extremos, comprou um saco de 1 quilo e começou a comer nozes a toda a hora. Ao pequeno almoço, ao lanche, depois do jantar. Passadas 2 semanas, ligou-me a queixar-se. Sentia-se constantemente inchado, com a barriga a fazer barulhos estranhos e, para seu espanto, tinha engordado quase 2 quilos. Ele estava desolado. Estou a fazer um esforço para ser mais saudável e sinto-me pior e mais gordo, disse-me ele. Foi quando lhe expliquei que as nozes são como um medicamento poderoso. A dose certa cura, mas uma overdose pode ser prejudicial. A dose recomendada de nozes é, geralmente, 1 punhado por dia. E o que é um punhado? Cerca de 25 a 30 gramas, o que corresponde a mais ou menos 7 nozes inteiras. Não parece muito, mas é a quantidade perfeita para obter todos os benefícios sem os efeitos secundários negativos. A minha sugestão prática é esta. De manhã,
Pegue num pequeno recipiente ou num saquinho e coloque lá as suas 7 nozes. Essa é a sua dose para o dia. Pode comê-las todas de uma vez, ou dividi-las. Talvez 3 de manhã com o iogurte e 4 à tarde com uma peça de fruta. Ao pré-separar a sua porção, evita o perigo de comer diretamente do saco, o que quase sempre leva ao excesso. Trate as nozes não como um snack para comer sem pensar, mas como um suplemento nutricional que adiciona conscientemente à sua dieta. Esta pequena mudança de hábito fará uma diferença enorme em como se sente e nos resultados que obtém. Agora que já estabelecemos a quantidade ideal, vamos avançar para o segundo erro, que tem a ver com a qualidade e o estado das nozes que consome. Este é um ponto que muitas pessoas ignoram por completo, mas que é absolutamente crucial para a sua saúde. O erro é comer nozes que já não estão frescas ou que foram mal armazenadas, ou seja, nozes rançosas. Já alguma vez abriu um saco de nozes e sentiu um cheiro estranho, talvez um pouco a tinta ou a mofo? Ou talvez tenha trincado uma noz e sentido um sabor amargo e desagradável? Isso é o sinal de que a noz está rançosa. O que é que isto significa? As nozes são ricas em gorduras poliinsaturadas, que são muito delicadas. Quando expostas ao calor, à luz e ao oxigênio por demasiado tempo, estas gorduras oxidam, num processo chamado rancificação. Quando isto acontece, não só a noz perde o seu sabor delicioso e as suas propriedades nutricionais, como se torna ativamente prejudicial para o seu corpo. As gorduras oxidadas produzem radicais livres. Já deve ter ouvido falar deste termo. Os radicais livres são moléculas instáveis que percorrem o nosso corpo e danificam as células saudáveis, causando inflamação e estresse oxidativo. Este processo está na raiz de muitas doenças crônicas e do envelhecimento acelerado. Pense nisto. Está a comer nozes para obter os seus antioxidantes e combater a inflamação. Mas, se as nozes estiverem rançosas, está, na verdade, a introduzir no seu corpo exatamente aquilo que queria combater. É um paradoxo terrível. É como tentar apagar um fogo com gasolina. Como pode evitar este erro? Primeiro, ao comprar. Se comprar nozes a granel, certifique-se de que a loja tem uma alta rotatividade de estoque. Cheire as nozes antes de comprar. Elas devem ter um aroma suave e a frutos secos, nunca um cheiro forte ou estranho. Se comprar embaladas, verifique sempre a data de validade. Em casa, o armazenamento é a chave. Nunca deixe as nozes num frasco transparente na bancada da cozinha, expostas à luz e ao calor. O melhor sítio para guardar as nozes é num recipiente hermético, opaco e num local fresco e escuro. O frigorífico é uma excelente opção, pois o frio abranda drasticamente o processo de oxidação. Se comprar uma grande quantidade, pode até congelá-las. Elas duram meses no congelador sem perderem a sua qualidade. A minha avó, a D. Laura, tinha um truque. Ela comprava as nozes com casca na época da colheita. A casca é a embalagem natural perfeita, protegendo o miolo da luz e do oxigênio. Ela só as partia na hora de as comer. É um pouco mais de trabalho, mas garante o máximo de frescura. Hoje em dia nem sempre temos tempo ou paciência para isso, mas a lição permanece. A frescura é fundamental. Portanto, da próxima vez que for comer as suas nozes, faça uma pequena inspeção. Cheire. Olhe, se tiverem manchas escuras ou um aspecto oleoso e pegajoso, desconfie. Se o sabor for amargo, não insista. Deite-as fora. A sua saúde vale muito mais do que o dinheiro que gastou naquele saco de nozes. E isto leva-nos diretamente ao terceiro erro, que está relacionado com a forma como as nozes nos são apresentadas nas prateleiras dos supermercados. Muitas vezes, para as tornar mais apelativas, a indústria alimentar transforma este alimento saudável numa verdadeira armadilha de sal e açúcar. O erro é consumir nozes salgadas, caramelizadas, cobertas de chocolate ou qualquer outro tipo de cobertura processada. Entendo perfeitamente a tentação. Uma noz torrada e salgada é deliciosa. Uma noz caramelizada é um doce irresistível. Mas ao escolher estas versões, estamos a anular completamente os benefícios que procuramos. Vejamos o caso das nozes salgadas.
Um dos principais motivos pelos quais as pessoas mais velhas comem nozes é para proteger a saúde cardiovascular. As nozes, na sua forma natural, ajudam a baixar a pressão arterial. No entanto, quando lhes adicionamos uma camada generosa de sal, estamos a introduzir uma grande quantidade de sódio na nossa dieta. O excesso de sódio é um dos maiores inimigos da pressão arterial saudável, fazendo com que o corpo retenha líquidos e aumentando a pressão sobre as nossas artérias. É como dar um passo em frente e dois para trás. Por um lado, a noz tenta ajudar, por outro, o sal está a prejudicar. O mesmo se aplica às versões doces. As nozes caramelizadas, com mel, ou cobertas de iogurte açucarado, são bombas de açúcar. Para quem precisa de controlar os níveis de açúcar no sangue, seja por pré-diabetes, diabetes ou simplesmente para evitar os picos de energia seguidos de quebras abruptas, estas opções são um desastre. O açúcar adicionado promove a inflamação, contribui para o aumento de peso e sobrecarrega o pâncreas. Em vez de um snack saudável que estabiliza a energia, temos um doce que causa um desequilíbrio metabólico. O meu conselho é simples, mas poderoso. Leia sempre os rótulos. Procure por nozes ao natural ou miolo de noz. A lista de ingredientes deve ter apenas um item. Nozes. Se encontrar sal, açúcar, xaropes, óleos vegetais hidrogenados ou qualquer outro nome estranho, pouse a embalagem e procure outra. Se acha as nozes naturais um pouco sem graça, seja criativo em casa. Em vez de sal, pode torrá-las ligeiramente no forno, a baixa temperatura para não danificar as gorduras, e polvilhá-las com um pouco de canela, noz moscada ou até uma pitada de pimenta caiena para um toque picante. A canela, por exemplo, é excelente para ajudar a regular o açúcar no sangue. Se quiser um toque doce, misture as suas nozes com algumas passas ou tâmaras picadas. Assim, controla exatamente o que está a comer e transforma o seu snack saudável numa experiência deliciosa, sem sabotar a sua saúde. Lembre-se, o objetivo é adicionar nutrientes ao seu corpo, não disfarçá-los com aditivos prejudiciais. Agora vamos mergulhar num erro que é muito mais subtil, mas que pode determinar se o seu corpo aproveita ao máximo os nutrientes das nozes ou se grande parte deles se perde pelo caminho. O quarto erro é não as combinar com os alimentos certos, ignorando a sinergia alimentar. A comida não funciona em vácuo. Os nutrientes interagem uns com os outros. Algumas combinações podem potenciar a absorção, enquanto outras podem inibi-la. Com as nozes, a combinação certa pode fazer maravilhas. Pense nas nozes como um veículo de entrega. As suas gorduras saudáveis são especialmente boas a transportar vitaminas lipossolúveis. Estas são as vitaminas A, D, E e K. Estas vitaminas precisam de gordura para serem absorvidas pelo nosso intestino e chegarem à corrente sanguínea. Se comer uma salada cheia de vegetais de folha escura, como espinafres, ricos em vitamina K, e cenouras raladas, ricas em beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A, mas não adicionar uma fonte de gordura, grande parte destas vitaminas não será aproveitada. É aqui que um punhado de nozes picadas por cima da sua salada faz toda a diferença. As gorduras das nozes agarram-se a estas vitaminas e ajudam o corpo a absorvê-las eficientemente. De repente, a sua salada não é apenas uma salada, é uma refeição nutricionalmente otimizada. Outra combinação fantástica é com o iogurte natural. O iogurte oferece proteína de alta qualidade e probióticos, que são essenciais para a saúde intestinal. Ao adicionar nozes, está a incluir gorduras saudáveis, fibra e uma textura crocante que torna a refeição muito mais satisfatória. Esta combinação ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e a sentir-se saciado por mais tempo, evitando os ataques de fome a meio da manhã. O mesmo se aplica a uma taça de aveia. A aveia é rica em fibra solúvel, ótima para baixar o colesterol. As nozes adicionam gorduras ômega 3, que também são excelentes para o colesterol, e proteína. Juntas, criam um pequeno almoço poderoso para a saúde do coração. No entanto, há um pequeno detalhe a ter em conta. As nozes, como outros frutos secos e sementes, contêm ácido fítico,
que pode ligar-se a minerais como o ferro, o zinco e o cálcio e dificultar a sua absorção. Não é algo com que a maioria das pessoas precise de se preocupar excessivamente, mas se tiver alguma deficiência mineral, há uma solução simples: demolhar as nozes. Basta colocar as suas nozes numa taça com água durante algumas horas ou durante a noite, depois escorrer a água e secá-las. Este processo ajuda a reduzir o ácido fítico. Não é obrigatório, mas é uma forma de otimizar ainda mais a sua nutrição. A mensagem principal aqui é pensar nas nozes não como um alimento isolado, mas como parte de uma equipa. Pergunte-se: o que posso juntar às minhas nozes para tornar esta refeição ainda mais benéfica? Seja numa salada, com fruta, num iogurte ou por cima de uma sopa de legumes, as nozes podem elevar o valor nutricional de quase qualquer prato. E isto leva-nos ao quinto e último erro, aquele que eu prometi que poderia ser o mais surpreendente, porque não tem a ver com a noz em si, mas com a nossa mentalidade. O erro é acreditar que as nozes são uma pílula mágica. É a tendência para pensar que, por se comer um punhado de nozes todos os dias, se pode continuar com outros hábitos menos saudáveis. Lembro-me de uma senhora, a dona Amélia, que me disse com grande orgulho: eu como as minhas 7 nozes todos os dias, religiosamente. Eu felicitei-a, mas depois ela continuou: por isso, já não me preocupo tanto com o pão branco com manteiga ao pequeno almoço ou com o bolo que como à tarde. As nozes compensam, não é? Esta é uma armadilha mental perigosa. Nenhum alimento, por mais super que seja, pode anular os efeitos de uma dieta globalmente desequilibrada. A saúde é o resultado de um conjunto de hábitos, não de um único ato isolado. As nozes não são uma licença para comer alimentos processados, excesso de açúcar ou gorduras saturadas. Pelo contrário, elas devem ser vistas como uma peça de um puzzle maior. Imagine que está a construir uma casa forte e robusta, que é o seu corpo. As nozes são como uns tijolos de excelente qualidade, mas se o resto dos materiais, os outros alimentos que come, forem de má qualidade, a casa não será sólida. Não pode construir uma parede com tijolos de ouro e o resto com areia e esperar que ela se mantenha de pé. A verdadeira magia acontece quando as nozes são integradas num estilo de vida saudável. Isso significa uma dieta rica em vegetais, frutas, proteínas magras e grãos integrais. Significa manter-se hidratado, dormir bem, fazer exercício físico regularmente e gerir o stress. Quando todos estes elementos estão no lugar, as nozes podem então exercer os seus benefícios de forma espetacular, potenciando a sua saúde. Por isso, em vez de ver as nozes como uma forma de compensar maus hábitos, veja-as como uma inspiração para fazer outras escolhas saudáveis. Se já está a fazer o esforço de incluir nozes na sua dieta, por que não trocar o pão branco por pão integral? Ou substituir o refrigerante por água com limão? Cada pequena escolha positiva reforça a seguinte. Vamos recapitular o nosso percurso. Descobrimos que a dose faz o veneno, e que um punhado é a medida certa. Aprendemos a importância da frescura e a fugir das nozes rançosas como se fossem o diabo. Vimos como as versões salgadas e açucaradas são lobos em pele de cordeiro. Exploramos o poder das combinações inteligentes para multiplicar os benefícios. E, finalmente, desmascaramos o mito da pílula mágica. Espero que esta conversa lhe tenha sido útil. A minha intenção não é assustá-lo ou complicar-lhe a vida, mas sim dar-lhe o poder do conhecimento. Porque com pequenas mudanças na forma como come as suas nozes, pode garantir que este maravilhoso alimento trabalha a seu favor, e não contra si. Lembre-se, não se trata de ser perfeito, mas de fazer escolhas conscientes e informadas todos os dias. Cada passo, por mais pequeno que pareça, é um passo na direção de uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes erros o surpreendeu mais? Ou talvez tenha uma dica especial sobre como gosta de comer as suas nozes? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil, por favor,
deixe um gosto para que eu saiba que este conteúdo é valioso para si e subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. Cuidar da sua saúde é o maior ato de amor próprio que pode praticar. Tenha um dia fantástico e cheio de vitalidade. Até breve!